Fala aí, pessoal, beleza? Vamos para a segunda aula, então. Galera, vocês responderam o questionário e alguns de vocês disseram que acreditam, outros disseram que não acreditam, uns disseram que estão mentindo para si mesmo. Então, pessoal, eu vou fazer essa aula baseada também na resposta que vocês deram nesse formulário. Pessoal, vocês realmente acreditam em você? Você realmente quer alguma coisa? Vamos lá, pessoal. Vamos dar alguns exemplos aqui práticos. Pessoal, o que essas pessoas têm em comum? Tá? Vladimir Putin, Anitta, Edir Macedo, Trump, Valdomiro Santiago, Flávio Augusto, Steve Jobs, Jeff Bezos e o Bill Gates. Vocês vão dizer que eles são ricos? Tá bom. Vocês vão dizer que eles são inovadores? Não sei. Pessoal, eu vou dizer uma coisa que, na minha opinião, todos eles têm em comum. Tá? E é uma coisa que eu acho que você deveria ter. É o seguinte, pessoal. Eles acreditam muito neles. Eles não acreditam em nenhum momento que eles estão errados. Eles acreditam muito mais nele que nos outros, ao ponto deles influenciarem os outros. Mas aí você vai dizer, eles são mentirosos. Espera aí, pessoal. Na nossa verdade, que é relativa, eles são mentirosos, mas na verdade deles, eles são extremamente verdadeiros. Eles realmente acreditam no que eles estão fazendo. E não adianta várias pessoas tentarem, a Anitta está fazendo errado, o Edir Macedo está fazendo errado, o Flávio Augusto está fazendo errado. Não adianta, pessoal, eles acreditam na verdade deles. Mas que verdade é essa que eles acreditam? Pessoal, eles acreditam... Bom, aqui eu já falei que a única relação entre eles é que eles acreditam muito mais neles que nos outros, certo? Bom, eles usam o poder, pessoal, para criar uma verdade relativa, ou seja, eles acreditam tanto neles que eles acabam ignorando todas as outras pessoas para criar a verdade deles, verdade relativa. Todos nós temos uma verdade relativa. Na minha verdade relativa, talvez um deles seja mentiroso. Na sua verdade relativa, talvez todos eles sejam mentirosos. Na sua verdade relativa, talvez sejam sádicos, sejam perversos, promíscuos. Bom, pessoal, eu estou falando na verdade relativa. Eu sei que na verdade universal, e eu vou falar lá na frente, isso talvez seja verdade. Mas na nossa verdade relativa, isso não importa. A verdade relativa deles tem sido muito mais forte que a nossa, certo? Você realmente acredita na sua verdade mais do que na verdade dos outros na sua volta? Quando você fala uma coisa para o seu pai, para o seu tio, para sua avó, para os seus amigos, eles acreditam em você? E você se sente mal quando eles riem da tua cara? Você se sente mal quando eles contam o porquê que você está errado? Em qual verdade você está acreditando? Na sua ou na deles? Então vamos lá, pessoal. Eles usam o poder deles para criar uma verdade relativa. Tá? Eles não são mornos, não têm medo. Eles acreditam na verdade deles ao ponto de influenciar muitas outras pessoas a acreditarem. Eu estou errado nisso? Tem algum deles que não estão influenciando um monte de gente na verdade deles? Por exemplo, eu acho que eu botei o Jorge Paulo Lemann. Ele tem uma sacada genial, Fundação Estudar. Vou falar disso lá na frente. Tá? Eu prometi que ia falar sobre o grande negócio dele, que não era só a produção usando, talvez, plantações transgênicas, né? Eu achava que era só custo, mas não, ele tem um negócio muito maior na Ambev. Então, pessoal, vamos lá. Eles não são mornos, não têm medo. Eles acreditam na verdade deles. Ou seja, eles estão errados na verdade universal? Possivelmente. E nós? Não estamos também? Eles não se importam de estar errado na verdade universal. Talvez algum deles até já admita estar errado na verdade universal. E eu vou falar nesse mesmo capítulo o que acontece quando você está errado na verdade universal, usando o seu poder de criar uma verdade relativa. Tá? Vamos lá. Toda verdade relativa, pessoal, está debaixo de uma verdade universal. Quando a verdade relativa colapsa a verdade universal, eles começam a ter efeitos colaterais da verdade relativa. Ou seja, eles acreditam numa verdade. Eles começam a viver a verdade deles. E o negócio começa a crescer. Eles acreditam demais. Você, quando lançava seus produtos de marketing, tem muita gente do marketing digital aqui, você acreditava no seu produto? Você ficava lá tentando vender que nem um maluco? Você botou seu coração naquilo? Talvez não.
E talvez tenha gente que tenha coração em coisas muito piores do que você tem dentro de você. Te garanto que na sua empresa tem gente que acredita muito mais nela do que você acredita em você. E a mesma coisa serve para sua casa, serve para todos os seus ambientes, tá, pessoal? Então, o que eu estou falando nesse slide, pessoal? Tudo isso é o que eu acredito. Teste e veja. Quando você tem uma verdade relativa, tá? Por exemplo, não tem nada de errado em ficar mostrando o rabo para todo mundo dançando. Pessoal, a pessoa acredita nisso, ela está vivendo a verdade dela, ela está criando. E ela ainda tem um poder a mais que eu vou falar no próximo slide. Mas você pensa o seguinte, ela está ficando rica, ela é top. Será que quando ela possivelmente está colapsando uma verdade universal, ela não está recebendo de volta, tá, o colateral de estar indo contra uma verdade universal? Como, por exemplo, sei lá, a própria promiscuidade? Com certeza está, pessoal. Bom, hoje é muito mais notório. Por exemplo, estou dando um exemplo básico. Quando você estimula pessoas a ficar mostrando o rabo, ou ficar nesse negócio meio estranho, será que isso não gera uma depressão? Será que isso não afeta todos os seus relacionamentos? Será que isso não afeta a sua vida de uma maneira que o dinheiro até se torna vazio? Ou seja, você ganhou todo o dinheiro do mundo. Mas será que talvez não seja vazio? Talvez não seja esse o efeito colateral, tá, da verdade universal que está sendo quebrada quando você criou uma verdade relativa que não está de acordo com a verdade universal? Pessoal, pensem nisso. Mesmo assim, eles não são mornos. O que eu vejo na resposta de vocês é gente morna. Vocês não acreditam no que vocês estão falando ali, a maioria. A maioria botou qualquer coisa só porque eu perguntei. Talvez vocês estejam naqueles 95% que durante o dia não pensam em nada, estão com a cabeça vazia. Vocês estão só reagindo ao ambiente, estão só, sei lá, se sentindo feliz quando acontece uma coisa, triste quando acontece outra, tá lá, reagindo, talvez trabalhando na empresa que outra pessoa criou, talvez trabalhando na ideia de outra pessoa, talvez num ambiente ruim, bom que seja, a gente vai falar disso lá na frente, tá, pessoal? Eles têm um poder a mais, tá? Eles são julgados por todos, e eu falo por experiência própria, porém, todos se esquecem também que estão errados, ou seja, não adianta eu julgar alguém que está errado, sendo que eu também estou errado, tá? Eles ganham pontos com isso. Por que eles ganham pontos? Se eles não estiverem devolvendo, ou seja, se eles não estiverem devolvendo mal com mal, só você está praticando mal. Quando você pratica o mal, você recebe o mal. Isso é uma verdade universal, pessoal. O único mal que pode te atingir é o que você faz para os outros. Testem na vida de vocês. Vocês falam, Mário, isso é loucura, isso não bate com a minha realidade. Testa. Testa por uns meses. Rever esses vídeos. Se vocês compraram isso é de vocês, forefs. Tá? Enquanto existe o Nutro, tá bom? Teste isso. Então, quanto mais eles são julgados, eles se dão bem. Por quê? Porque a gente está agindo contra uma lei universal. Já eles, mesmo que eles estejam colapsando na lei universal, eles vão pagar. Não cabe a nós julgar eles. Tá? O futuro, na verdade, vocês vão vendo durante esse curso e até num prazo não tão longo, grandes mudanças, pessoal. Então, guardem isso e lembre-se. Isso talvez para quem curte a Bíblia, lembra de uma frase que aquele cara falou lá. Não julgueis para não seres julgados, que com a medida que medirdes, medir-vos-ão. Então, vamos lá, pessoal. Vocês não precisam seguir, mas eu sempre vou usar um pouquinho do que está lá, tá? Já vi que é natural meu. Bom, no caso da Anitta, que tem lá, que nem eu dei o exemplo da verdade relativa, que está colapsando com a universal, pode ser a depressão, relacionamentos. No caso de Steve Jobs, a doença. Entre todos os outros casos que podem não ser públicos e notórios para todos. Lembra, pessoal, eu vou falar sobre ponto de vista. Eles estão sempre vendendo, obviamente, o ponto de vista positivo. Eles nunca vão vender o efeito colateral, tá? Você não toma um remédio pensando no efeito colateral. Você toma um remédio pensando no efeito que ele te diz dar. É a mesma coisa com essas figuras públicas midiáticas. Eles estão no poder, isso é verdade. A gente pensa que a vida deles é super só alegria, e é óbvio que eles não vão publicar o que está por detrás das cenas, tá? O mais importante é o seguinte, eles vivem do julgamento do povo. Se o povo julga, mais eles se dão bem. Esse é um caso muito claro da Anitta. A Anitta tá tomando porrada pra caralho, mas enquanto ela tomava porrada, ela tava só subindo. Agora meio que a coisa esfriou, né? E ela tá tomando porrada de quem? Da verdade universal. Eu não tô aqui para julgar ninguém, eu desejo o melhor para ela. Ela foi uma pessoa que sofreu muito bullying. Imagina o que essa menina não sofreu para passar o que ela passa, ou para fazer o que ela faz, né? Para fazer todo o... Bom, vamos dizer que ela é uma atriz, ela faz shows, talvez o circo que é feito,
tá bom, pessoal? Não tô aqui para julgar, eu acho que... Eu só quero mostrar para vocês que talvez vocês não acreditem de verdade. Se você olha para essa pessoa e você acha que você acredita de verdade, você talvez não vai se sentir mal vendo ela. Você vai querer falar, meu, se até esse cara consegue, como é que eu não vou conseguir? É assim que eu penso. Não julgando eles, mas tipo assim, para mim tá muito claro que o que eu quero é real e o que eu quero é muito possível. Agora, se você olha para essas pessoas e pensa, puta, essas pessoas são fodas, essas pessoas estão muito acima, bom, talvez você não acredite tanto quanto você diz acreditar naquele questionário, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Toda faixa, agora eu estou pulando um pouco de etapa, eu vou explicar isso lá na frente, tá? Toda verdade relativa possui uma faixa vibracional dentro da verdade universal, tá? Pessoal, eu vou dar um spoiler. O nosso cérebro funciona como um rádio, tá? Nós temos faixas de frequência. Vamos dizer que a gente mede em frequência, mas nós temos faixas de vibração. Eu vou explicar isso lá na frente. Faixas que não são só reativas ao ambiente. Você pode alterar elas conseguindo dominar o teu cérebro. Tá? A gente vai falar disso mais na frente. Por isso que eu falei que talvez, se vocês estiverem usando drogas em todos os sentidos, drogas listas ou ilícitas, obviamente vão nos seus médicos, vão nos seus psiquiatras, conversem com eles, falam que vocês querem lidar com a causa e veja a resposta deles. Vocês têm que ir no médico porque isso é lei eu falar isso, certo? Então, pessoal, eu quero que vocês aprendam a dominar esse objeto incrível que é o nosso cérebro, tá? E, como eu disse, as faixas vibracionais também possuem seu colateral. Eu vou falar disso lá na frente, tá? A questão dessa aula é o seguinte: você realmente acredita no seu objetivo, assim como essas pessoas acreditam no delas? Esquece o julgamento, pessoal. Tem uma frase do M.V. Bill que ele falava: só Deus pode me julgar, ou só a energia, o universo. Logo a gente vai falar disso, pessoal. Realmente, você acredita no que você escreveu lá? Se você não acredita, pessoal, imprime aquilo. Pensa durante essa semana, pensa durante 3 dias, escreve algo que realmente você sente, não algo a primeira coisa que veio assim, sei lá, aleatória, porque você acabou de ser sugestionado a pensar nisso. Pensa direito, pessoal. Eu vi resposta muito fraca, vi respostas com pouquíssima energia, vi respostas que, na minha opinião, são mentirosas. Podem não ser, então respondam novamente. Para mim não importa, isso vira estatística. Tá bom, pessoal? Então vocês têm medo de se transformar numa pessoa como elas? Você tem medo de seu pecado ser tão grande, ou de repente seu erro ser tão grande, sua verdade relativa ser tão grande, que você vai sofrer? Pessoal, admita, vocês já sofrem hoje. Admita, Deus, Ele perdoa os nossos erros. E nós, devemos perdoar o erro do próximo. Eu parei de julgar, pessoal, eu adoro eles, eu perdoo eles. E, na verdade, nem tenho que perdoar. Eles nunca me fizeram mal. Se eles fazem mal para os outros, se eles fazem alguma coisa de errada, eles vão pagar na lei universal, certo? Agora, a verdade relativa que eles usam é muito forte. Eles acreditam demais neles, tá? Eles não se sentem mentirosos. Eles se sentem como senhores da verdade, como pessoas que estão acima da média. Eles se sentem assim. Você se sente assim? Se você não se sentir assim, acho difícil que você consiga fazer o que você disse que quer fazer, tá? Você prefere ser morno? Tem muita gente que prefere ser morno para se sentir melhor que ele. Fala assim, tá vendo aquele cara lá? É um filho da puta e tal, um merda, um ladrão. Eu mesmo já fui assim. E ao mesmo tempo eu fiquei morno. Só para me sentir melhor que elas. Pessoal, esquece, isso não adianta. É melhor você ser quente ou frio. Isso é bíblico, né? Seja quente ou frio. Os mornos não adiantam. Porque se você for morno, você sempre vai achar que você está certo e que você é uma vítima sofredora de um sistema opressor. Isso não adianta. É cagada. Tá bom, pessoal? Você quer pagar o preço de quem você quer ser? Você quer criar uma verdade relativa que talvez colapsa com a verdade universal? Mas tudo bem, você sabe que você vai aprender com isso? Vai aprender bastante. Ou você quer continuar vivendo uma verdade morna, relativa, fraca? Mais fraca até que a verdade desses caras, tanto que você está trabalhando talvez para esses caras. A gente vai falar disso lá na frente. Tá bom, pessoal? Afinal, qual que é a sua diferença com relação a elas? Você quer ser um coadjuvante na sua própria criação de vida? Pessoal, nós somos a imagem e semelhança de Deus segundo a Bíblia, tá? Eu não vou focar nisso, mas pensa bem, qual que é a sua diferença com a Anitta? Qual que é a sua diferença com o Flávio Augusto da Silva? Quantos anos você tem?
Quanto você pesa? Tô brincando, mas pessoal, vocês são piores que eles no quê? Seja sincero. A Anitta, pessoal, pelo que tudo indica, ela não era 10% do que ela é hoje, depois que ela... Tipo, tô falando de aparência também, tô falando da timidez, tô falando dos relacionamentos que ela buscou. Ela viveu, ela vive o sonho dela, ela vive o que ela acredita, pessoal. E você, tá vivendo o que você acredita ou tá deixando vencer as pessoas que não acreditam em você e que preferem ter você na mesma vibração que elas, para estar junto, para sofrer, para chorar junto? Pense nisso, pessoal. Então, pessoal, vamos lembrar aqui um pouco da Bíblia. Vou usar só um pouquinho nesse slide. Eu não queria, mas eu senti que valeria a pena. Tem uma frase lá na Bíblia dos cristãos que Jesus falou o seguinte: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. Pense nisso na verdade relativa e na verdade universal, tá? Óbvio que você pode pensar isso de diversas formas, como por exemplo na energia. Tudo é energia, tá? Eu sou energia, ou seja, eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. As leis universais são do Pai, é da energia. Mas eu posso falar o seguinte: a verdade que eu acredito também está dentro da verdade de Deus. Só que a verdade de Deus é maior que a minha, porque Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus. Qual é o poder de Deus? Qual é o poder que nós temos, pessoal? Vocês acham que o poder que vocês têm é dirigir Uber, é ficar sofrendo? Não, pessoal, isso foi uma fase importante na vida de vocês. Eu conheço todos vocês da Ciência Sucesso. Isso é uma escadinha. Eu precisava passar por tudo isso para conseguir passar a mensagem completa. Pessoal, o poder de Deus é a criação. Deus criou a verdade universal. Nós criamos as verdades relativas. Nós estamos debaixo do pecado, nós estamos debaixo do erro. Nossas verdades relativas vão estar erradas. Agora, você vai criar uma verdade relativa fraca e ser dominado por outra pessoa? Que verdade você quer viver, pessoal? No que você acredita? Eu volto a dizer, no final desse curso você vai aprender que você vive o que você acredita. Eu vou lembrar só de mais uma coisa. Qual que é o poder de Deus? E Deus disse, haja luz, está na Bíblia hebraica, e houve luz. Deus não construiu ela, Deus não desenhou, Deus não martelou, Deus não... Ele só disse, haja luz. Será que talvez o poder de Deus que nós temos é a palavra? Que isso aconteça, eu serei, eu sou. Isso é uma mentira falar no futuro? É uma mentira falar no presente acreditando que isso é verdade? É mentira eu talvez falar que eu estudei em Harvard. Mas talvez acreditar de verdade, do fundo do coração, que eu sou um bilionário, isso talvez não seja uma mentira. Isso talvez seja uma verdade relativa. Isso talvez seja um processo criacional. Como que vocês, pessoal, têm usado o dom de Deus, o dom da palavra? Como que vocês usam o poder da palavra? Vocês estão usando o poder da palavra para ficar falando merda, para ficar prometendo, para ficar mentindo? Vocês querem ser ajudados pela lei universal, ou seja, nadar junto com a correnteza, ou vocês querem nadar contra a correnteza? Vocês acham mesmo que essas pessoas pensam que elas estão mentindo? Você acha que de repente esses caras aí, marqueteiros, alguns até, você acha que eles não acreditam no produto deles? Se funciona ou não, pessoal? Bom, eles acreditam, para eles funciona. Isso serve para tudo no mundo, pessoal. Eu quero provar para vocês que nós vivemos o que nós acreditamos. Então, pessoal, para e pensa. Faz esse exercício de novo. Talvez daqui a alguns dias eu vou sentir que eu deva voltar. Mas faz esse exercício de novo. Se vocês quiserem, imprima. Bota na frente da tua cama, cola lá, e realmente pensa naquela resposta. Vocês realmente, sabem o que vocês querem? Vocês estão usando o poder que vocês têm de criação? É um poder, foi dado. Se você não usar, você vai cair no poder do outro. E falaremos disso quando falaremos de dinheiro. Tá bom, pessoal? Um abraço para todos vocês. Tchau.